Boa noite. Nosso grupo é composto pelo Eduardo Chen, por mim, Eros Paula da Lagaça Sena, pelo Erickson Giuliani, pelo João Pedro Hoffman e pelo Lucas Fontana Lima França. Nós vamos abordar a terapêutica farmacológica na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Primeiramente, eu vou falar sobre a fisiopatologia, a sintomatologia e o quadro clínico dessa patologia. E o que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida? É quando o coração, por uma anormalidade estrutural ou qualquer outra tipo de anormalidade que afete sua função de bomba, não consegue suprir a demanda metabólica no corpo através do bombeamento de sangue. E quando que essa fração de ejeção está reduzida? Geralmente ela é definida como reduzida quando ela está menor que 40%. A referência é de 55 a 60. Aí se refere a uma doença progressiva e ela pode ser assintomática ou levemente sintomática inicialmente, o que faz com que a doença geralmente seja detectada quando ela já está um pouco mais avançada. Essa figura ilustra aqui os dois tipos básicos de insuficiência cardíaca, que seria a insuficiência cardíaca sistólica e diastólica. A sistólica, na A, é o que está geralmente relacionado a uma fração de ejeção reduzida. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ela é classificada conforme a classificação de dispneia da New York Heart Association, vai de 1, 2, 3 e 4, e estagiada conforme também a classificação da American Heart Association. No caso do estágio A, o paciente está com risco de desenvolver insuficiência cardíaca, mas ele não tem sintomas, nenhuma doença estrutural cardíaca de fato. Já no estágio B, ele tem a doença cardíaca, mas ele não apresenta sintomas. No C, ele tem a doença cardíaca e apresenta sintomas. E no estágio D, ele já tem sintomas marcados, ele tem uma insuficiência cardíaca evidente. E os sintomas afetam a qualidade de vida, e ele tem que ser hospitalizado frequentemente. Nem sempre essas classificações sobrepõem a da NIRA e do American Heart Association. E o que causa insuficiência cardíaca? Ela geralmente é o desfecho de diversas doenças cardíacas, seja isquemia ou uma valvopatia, ou, por exemplo, febre reumática que vai causar uma valvopatia. Pode até ser por causas extracardíacas, como doenças tiroidianas, sarcoidose, uso elevado de álcool, infecções. Cor pulmonar, que seria por uma doença pulmonar, vai levar a uma insuficiência cardíaca. Mas costuma ser uma doença que evolui por conta de diversos fatores, seja como, por exemplo, fatores de risco, como a hipertensão, a dislipidemia, tabagismo, genético favorável, ou infartos prévios. Sendo que a doença coronariana é responsável por 2/3 dos casos de ICFR. E como funciona o desenvolvimento e a progressão dessa doença? A doença começa geralmente com uma injúria miocárdica, que vamos dizer aqui um infarto, que pode causar por exemplo, pode causar uma valvopatia, pode causar uma estenose aórtica, um problema valvar, ou pode causar uma falta de contratilidade do ventrículo esquerdo. Isso vai aumentar a pós-carga, vai ter um aumento crônico da pressão para tentar compensar essa falta de habilidade de conseguir atender a demanda metabólica do corpo. E essa contração ventricular inadequada, redução do débito cardíaco e aumento do volume diastólico final vai levar a mecanismos compensatórios, que no início vão conseguir compensar, mas depois eles vão acabar descompensando e até piorando a doença. E vai levar a uma série de sintomas, como por exemplo, cianose, dispneia, fadiga, e também vai levar ao remodelamento cardíaco, como deu para ver na imagem do primeiro slide lá, que o ventrículo esquerdo fica bem dilatado. E como que funciona esse processo de remodelamento cardíaco? O estímulo de remodelamento, seja por estresse da parede, quando o coração não consegue bombear, ou o músculo miocárdico está com fraqueza, pela inflamação que o próprio dano ao miocárdio leva e pela ativação de vias neurohormonais que tentam compensar essa falha, vai levar a hipertrofia de miócitos, alteração da matriz intersticial, expressão de genes fetais que vão contribuir para essa disfunção, morte de miócitos, alteração de proteínas de manipulação do cálcio. E todos esses fatores eles vão afetar tanto como o músculo cardíaco é formado, como quanto ele é reestruturado conforme os danos que ele recebe e conforme a demanda que ele tenta atender. Isso só vai entrar num ciclo que vai tentar aumentar, que vai acabar
aumentando o estresse da parede e vai gerar um remodelamento que vai levar eventualmente, na maioria dos casos, a uma disfunção sistólica, no caso da ICFR. E quais são esses mecanismos compensatórios iniciais? Seria basicamente a ativação do sistema nervoso autônomo e a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eles vão tentar aumentar a pressão, tentar aumentar o suprimento sanguíneo de diversas formas, seja através do aumento da contratilidade cardíaca, com o sistema nervoso simpático, com a taquicardia também, com a retenção de sódio, que vai gerar retenção de água através da aldosterona, vasoconstrição também, pela angiotensina 2. E isso vai, de diversas formas, vai aumentar o volume de sangue, que vai aumentar a pressão. E vai aumentar, no caso do sistema nervoso autônomo, vai conseguir aumentar o débito cardíaco, mas só até um certo ponto. E esse tônus simpático aumentado por tempo prolongado e a ativação crônica do sistema renina-angiotensina-aldosterona vão levar a consequências patológicas para o paciente. Como, por exemplo, vai reduzir a sensibilidade a catecolaminas, vai aumentar o risco de arritmias, porque esse tônus simpático está sendo sempre ativado, vai diminuir a resposta inotrópica, ou seja, vai prejudicar o tratamento futuro do paciente, e vai favorecer a hipertrofia de miócitos e a fibrose intersticial, lá com o receptor de angiotensina, lá, que quando ativado ele vai favorecer a fibrose. E como que é a sintomatologia dessa doença? O sintoma mais comum, sem dúvida, é a dispneia. Mas existem outros tipos de dispneia que podem estar associados, como a ortopneia, que é pior quando o paciente está deitado, aquele clássico paciente que dorme com várias almofadas, que quando ele deita ele sente falta de ar, ou até pela dispneia paroxística noturna, na qual, quando o paciente vai dormir, o líquido do edema do corpo se distribui e acaba fazendo com que ele tenha edema pulmonar ali e ele sinta falta de ar durante a noite. A respiração de Cheyne-Stokes, que é um padrão de respiração que o paciente vai progressivamente aumentando e depois tem períodos de apneia, é mais relacionado com uma insuficiência cardíaca bem avançada. Já a edema e retenção de líquidos está relacionado a essa resposta compensatória da doença, que o nosso corpo tenta dar a essa doença. Saciedade precoce está ali relacionada à dilatação do ventrículo, que vai afetar as estruturas adjacentes, como por exemplo o estômago, e pode ter prejuízos cognitivos a longo prazo, por exemplo, demência cerebrovascular, por exemplo, que vai ser afetada porque o coração não consegue bombear sangue suficiente para gerar um suprimento adequado do cérebro, e isso pode prejudicar a longo prazo. E o quadro clínico desse paciente? Ele costuma sempre refletir uma pressão de enchimento elevada e um débito cardíaco reduzido, pela deficiência diastólica. E o paciente geralmente é dispneico, pálido, diaforético e inquietante. E ele tem inquietude. Ele tem um pulso alternante, porque conforme o coração dele bombeia, ele não consegue esvaziar completamente. Então um pulso sai muito pouco e no próximo, como tem muito sangue no ventrículo, vai acabar saindo mais. Ele vai gerar um pulso alternante. Geralmente tem a presença da terceira bolha cardíaca na diástole. Estertores pulmonares, porque como o coração não bombeia, acaba sobrecarregando também o átrio esquerdo, que recebe sangue das veias pulmonares, e isso acaba gerando um edema pulmonar, que vai ter um pouco de líquido, e com isso vai ter o estertor pulmonar. Geralmente estertores crepitantes no paciente. Pode ter uma estase jugular também, porque a insuficiência cardíaca esquerda ela acaba evoluindo para uma direita. Geralmente a principal causa de insuficiência cardíaca direita é a insuficiência cardíaca esquerda. E pode ter um ictus desviado e aumentado, justamente por esse remodelamento cardíaco. Aqui uma imagem só para ilustrar a diferença entre a disfunção diastólica e sistólica, que engloba várias coisas que eu já retratei nessa apresentação. Continuando a apresentação, passar para a parte da terapêutica farmacológica da insuficiência cardíaca com fração e ejeção reduzida. Tem vários medicamentos que podem ser utilizados para controlar essa doença. Entre eles estão os inibidores da SGLT, que é um dos pilares do tratamento da ICFR.
Isso reduz o risco de hospitalização e morte cardiovascular, independente da diabetes mellitus, em pacientes sintomáticos. Então, como que vai funcionar a farmacodinâmica desses medicamentos? Eles vão bloquear a reabsorção de glicose nos túbulos renais. Eu deixei uma imagem ali com Nefron que mostra que 90% da glicose é reabsorvida pelos SGLT2 e 10% pelos SGLT1. Isso no túbulo proximal do néfron. Então, lembrar que é um SYMPORT, sódio-glicose, e esses medicamentos vão inibir isso. Então, bloqueia a reabsorção de glicose. E o efeito sobre o corpo, a partir disso? Vai provocar diurese e natriurese, diminuir um pouco a pressão arterial e a rigidez arterial, o metabolismo miocárdico passa a ser cetônico, não mais por meio da glicose, e reduz a pré- e a pós-carga. Ainda sobre eles, tem 3 medicamentos principais que são usados, que é a dapaglifosina, que tem o estudo Define Heart Failure, que provou que o medicamento aumenta a proporção de pacientes que têm melhora clínica significativa e atenua o declínio da fração de ejeção a longo prazo. A empaglifosina, que tem o estudo Emperor Reduced, que reduz a morte por causas cardiovasculares e complicação de hospitalização em pacientes sem diabetes mellitus, e prolonga o tempo para que ocorra o declínio da fração de ejeção. E a sotaglifosina, tem o estudo SOLOIS WHF, que provou que tem melhoras significativas em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 com a ICFR. Então, mais algumas considerações sobre essa classe. Esses inibidores SGLT possuem poucos efeitos de redução da pressão arterial, sendo indicados para pacientes hipotensos. Possuem poucos episódios de hiperuricemia e gota, então isso é interessante na hora da consideração clínica. Diminuem o risco de hipercalcemia, em pacientes com uso de antagonistas de mineralocorticoides. E não há contraindicação para essa terapia em pacientes com doença arterial periférica por conta da diabetes mellitus. Outro fator importante para levar na hora de escolher a terapêutica farmacológica para cada paciente. Agora, passando para outro medicamento, tem a ivabradina, que diminui a frequência cardíaca em ritmo sinusal, está relacionada diretamente com a melhora dos resultados terapêuticos. Então, alguns pacientes não conseguem tolerar doses aumentadas de beta-bloqueadores, então a frequência cardíaca vai continuar alta. A ivabradina ela vai ser adjunta no tratamento dos pacientes com ICFR, com fração de ejeção maior do que 35%. E como que ela vai funcionar? Ela vai inibir a corrente IF, envolvida na atividade do nosso sino arterial, e isso vai diminuir a frequência cardíaca em ritmo sinusal, isso é importante falar, sem diminuir a pressão arterial. Então vai ter o estudo SHIFT, que provou que o uso desse medicamento reduziu significativas hospitalizações pela ICFR, mas ele é contraindicado em pacientes com história clínica de angina pectoris limitante. Então, mais uma consideração importante para levar na hora da escolha desse tratamento. Isso é importante relacionar com a clínica. Deve ser tomado cuidado para não cursar com bradicardia excessiva. Então, tem que pensar nisso também. Passando para mais uma classe de medicamento, mais um medicamento no caso, tem o vericiguate. Como que ele funciona? Ele é um estimulador da guanilato ciclase. Então ele vai se ligar diretamente com essa enzima e vai aumentar a produção de GMP cíclico. Isso vai causar os seguintes efeitos: vasodilatação, melhora da função endotelial e diminui a fibrose e remodelamento cardíaco. Então tem o estudo Vitória, que provou que a indicação do uso de medicamento em pacientes com ICFR de alto risco é validada. Então, dando continuidade ao tratamento farmacológico, vamos ver agora na última classe de receptor de angiotensina junto com o inibidor da aniperazolina. Primeiramente sobre o inibidor da aniperazolina, o sacubitril é um medicamento que atua como inibidor da aniperazolina, uma enzima que desempenha um papel crucial na regulação de vários peptídeos no corpo. É uma enzima responsável por decompor peptídeos natriuréticos, como o peptídeo natriurético atrial, ANP, e o peptídeo natriurético cerebral, BNP. Esses peptídeos que estão envolvidos na regulação da pressão arterial, do volume sanguíneo e do equilíbrio de sódio.
Os efeitos benéficos do sacubitril na insuficiência cardíaca são atribuídos ao seu metabólito ativo, LBQ657, que resulta em níveis aumentados de peptídeos que seriam normalmente degradados pela anipresilina, como os peptídeos natriuréticos. A administração de sacubitril resulta em aumento da excreção de sódio na urina, natriurese, aumento dos níveis de GMPP cíclico na urina e redução dos níveis plasmáticos de MR-ProANP e NT-proBNP, indicadores de estresse cardíaco. Bom, sobre o inibidor do receptor tipo 1 da angiotensina, que é o valsartan, é um medicamento que atua como inibidor específico do receptor tipo 1 da angiotensina 2. Esse receptor é responsável por mediar os efeitos da angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor. Ao bloquear o receptor, o valsartan impede que os efeitos da angiotensina 2 a angiotensina 2 exerça seus efeitos, como a vasoconstrição, a secreção de aldosterona, que é um hormônio que retém sódio e água no corpo. Como resultado, a pressão arterial é reduzida e os efeitos vasoconstritores e de retenção de líquidos são minimizados, contribuindo para um melhor controle da hipertensão e de outras condições relacionadas. Então, adentrando mais a parte da terapia. Agora, o ARNI é uma classe de medicamentos que combinam o sacubitril, que é o inibidor da anipresilina, e o valsartan, um bloqueador dos receptores de angiotensina tipo 1. Essa combinação aproveita as propriedades de ambos os fármacos para proporcionar um controle mais eficaz da hipertensão e melhorar os desfechos em pacientes com insuficiência cardíaca. Segundo a diretriz de insuficiência cardíaca de 2022 da American Heart Association, os ARNIs são recomendados como uma terapia de classe 1 com um mais alto nível de evidência, A. Isso significa que existem fortes evidências para apoiar o uso dos ARNIs na redução do risco de hospitalização por insuficiência cardíaca e mortalidade cardiovascular em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Além de reduzir a hospitalização e mortalidade, os ARNIs têm mostrado benefícios adicionais, como melhorias na função diastólica, função do ventrículo esquerdo, redução nas concentrações de peptídeos natriuréticos, diminuição da carga de arritmias ventriculares e melhora em outros desfechos clínicos importantes. Embora os ARNIs sejam altamente eficazes, seu papel pode ser limitado em casos de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida mais avançada. Mesmo assim, o Comitê da Redação das Diretrizes recomenda o uso dos ARNIs em pacientes que possam tolerar o tratamento, com monitoramento cuidadoso para detectar efeitos colaterais adversos, como hipercalemia, que pode ser um risco associado ao uso desses medicamentos. Então, sobre cuidados e considerações acerca dessa terapia. A anipresilina é uma enzima que degrada vários peptídeos, incluindo a angiotensina 2. Quando a anipresilina é inibida, os níveis de angiotensina 2 podem aumentar, o que pode levar a efeitos adversos, como vasoconstrição e aumento da pressão arterial. Para contrabalancear esse efeito, um bloqueador dos receptores de angiotensina BRA é co-administrado, para impedir que a angiotensina 2 se ligue aos seus receptores, mitigando seus efeitos nocivos e proporcionando um controle mais eficaz da pressão arterial. A combinação de inibidores da anipresilina com inibidores da enzima conversora de angiotensina não é recomendada, porque aumenta significativamente o risco de angioedema, uma condição potencialmente perigosa que causa inchaço rápido das áreas subcutâneas. Esse risco é reduzido quando um inibidor da anipresilina é combinado com um BRA, tornando essa combinação uma opção mais segura para os pacientes. Antagonistas de mineralocorticoide são frequentemente utilizados em terapias para insuficiência cardíaca, mas não há evidências que indiquem que seu uso seja necessário antes de iniciar a terapia com ARNI. Portanto, a ausência de tratamento com um antagonista de mineralocorticoide não deve ser um fator de atraso na iniciação ou na transição de um paciente para a terapia com ARNI. A prioridade é começar a terapia com ARNI o mais rápido possível para obter os seus benefícios clínicos. Cabe ressaltar que um dos principais riscos associados ao uso de ARNIs é a hipotensão, que é uma queda na pressão arterial. Esse efeito colateral pode ser mais pronunciado com ARNIs em comparação com os inibidores da ECA ou BRAs associados, ou BRAs isolados. É importante monitorar os pacientes cuidadosamente para evitar e gerenciar a hipotensão durante o tratamento com ARNI. Essa imagem é um fluxograma que descreve o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, na fase C, de acordo com as diretrizes da American Heart Association. E agora eu vou estar resumindo os principais pontos que ela aborda. Para inibidores de beta-bloqueadores, ECA ou ARNI, o tratamento começa com um beta-bloqueador baseado em evidência e um inibidor da enzima conversora de angiotensina, antagonista do receptor de angiotensina, ou inibidor da anipresilina, antagonista do receptor de angiotensina, ARNI.
Começando pela avaliação dos sintomas. Dependendo dos sintomas do paciente, o tratamento pode incluir diuréticos, hidralazina, mais dinitrato de isosorbida ou ivabradina. Para pacientes de alto risco, considera-se a adição de espironolactona ou eplerenona. E cabe ressaltar que é necessário um monitoramento regular. É importante monitorar regularmente a função cardíaca, a pressão arterial e os sintomas do paciente. Considerações finais agora sobre a terapia da insuficiência cardíaca de fração reduzida farmacológica. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina ou os bloqueadores dos receptores de angiotensina devem ser considerados apenas em situações onde os pacientes apresentem contraindicações, intolerância ou dificuldade de acesso aos inibidores da neprisilina e angiotensina, os ARNIs. Os ARNIs são, portanto, a opção preferida para inibir o sistema renina-angiotensina, sendo recomendados como terapia de primeira escolha sempre que for viável. Nos casos em que a administração de RNI não for possível, é considerado o uso de um inibidor da enzima conversora de angiotensina ou um BRA como alternativa terapêutica. Pessoal, meu nome é Erickson e vou falar para vocês agora um pouco das inovações no tratamento da ICFR. Tá? Para trazer essa temática, eu escolhi um estudo apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia em 2023, em Amsterdã. Esse estudo, ele é pouco ortodoxo. Ele traz o medicamento Qiliqianshin, que é um medicamento muito utilizado na medicina tradicional chinesa, que é um composto de 11 ervas. E ele é utilizado já na China, né, para diversas coisas. Inclusive, estudos anteriores mostraram que o Qiliqianshin, ele reduz o NT-proBNP na insuficiência cardíaca. Nesse estudo aqui que eu vou trazer para vocês, ele vai avaliar a redução da mortalidade com o uso do Qiliqianshin. Então, como método, né, esse estudo ele é um estudo clínico, randomizado, duplo cego, controlado por placebo e multicêntrico. Tá? Nesse estudo, foram avaliados 3.110 participantes em 103 hospitais da China. A idade média é de 62 anos dos participantes, e o interessante é que eles tinham que ter um diagnóstico de CFR de pelo menos 3 meses, fração de ejeção igual ou menor a 40% e valores de NT-proBNP maior ou igual a 450 picogramas por ml. Então, esses pacientes, eles foram randomizados 1 para 1, ou seja, metade do grupo tomou o placebo e metade do grupo tomou o Qiliqianshin. Foram 4 cápsulas 3 vezes ao dia, de ambos os grupos. E eles avaliaram principalmente 2 desfechos, né, que é a combinação entre mortalidade por motivo cardiovascular e a reinternação por complicação. E o desfecho 2 é a diminuição da NT-proBNP. Então, como resultados, né, ele nos primeiros 18 meses mostrou 25% dos tratados atingiram um desfecho primário, comparado a 30% do grupo placebo. E esses resultados eles se mantiveram robustos quando os pacientes foram estratificados por idade e nível de NT-proBNP, o uso ou não de inibidores de receptor de angiotensina, neprisilina. Como desfecho secundário, o grupo avaliou redução da NT-proBNP, que também foi maior no grupo tratado. A gente pensa, ora, vamos utilizar esse medicamento então em larga escala. Então ele pode ser utilizado? A gente tem que pensar que esse estudo ele foi realizado apenas na China, com a população chinesa. Então a gente não sabe ainda se de fato ele vai ser replicável para outras populações. Além disso, né, a gente necessita de mais estudos para saber melhor quais são os benefícios e seus possíveis riscos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Trouxe um assunto menos ortodoxo para ficar mais interessante. E é isso. Olá pessoal, meu nome é Eduardo. Eu vou tratar sobre a terapia de ressincronização cardíaca adaptativa na ICFR. Antes da gente entrar no estudo que eu vou abordar, a gente tem que entender que o coração é uma bomba que vai ejetar o sangue através do sistema circulatório para todas as regiões do corpo. Para ele funcionar de forma correta, ele precisa que o trabalho entre os ventrículos e os átrios seja de uma forma sincronizada, eficaz, para que consiga, de maneira ordenada, ejetar esse sangue e manter um débito cardíaco adequado. Quando a gente tem um bloqueio de ramo,
esse trabalho ventricular ele não é sincronizado, ele não é ordenado. Então a gente tem um débito cardíaco ineficaz e um trabalho da bomba cardíaca também não muito adequado. E é aqui que a TRC vai entrar. Então, como eu coloquei ali, o alvo vai ser recuperar o equilíbrio ventricular. A TRC vai ser implantado abaixo da clavícula e vai ser conectado ao coração por alguns eletrodos que vão monitorar a frequência atrial e vão responder também essa frequência atrial, tentando sincronizar essa função ventricular e tentar desviar dessa obstrução para ressincronizar os ventrículos e melhorar esse débito cardíaco. Então, como eu coloquei ali, vai melhorar a dissincronia interventricular e vai melhorar a sobrevida e prevenir o remodelamento reverso, como o estudo trata. E o que muda da TRC adaptativa para a convencional, que é o que está sendo tratado no estudo? Basicamente, a TRC adaptativa vai ser uma ressincronização mais fisiológica, que vai estimular o ventrículo esquerdo acoplado com uma estimulação natural pelo próprio ramo direito do paciente. E a convencional vai estimular de forma biventricular esse coração. Então, o estudo aqui é o Adaptive Response, que eu vou tratar, né, um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, unicego, né, então os médicos e colaboradores sabiam quem estavam sendo alocados, mas os pacientes não tinham esse conhecimento. E vai tratar da TRC adaptativa com a convencional, em pacientes com ICFR e com BRE. Aqui falando um pouco da metodologia do nosso estudo. Então, uma ICFR com fração de ejeção menor que 35%, né, tratando dos critérios de inclusão, uma BRE maior que 140 milissegundos, o QRS nos homens, e maior que 130 milissegundos nas mulheres. Sintomas persistentes, classe funcional 2 a 4 do NIRA. E o desenho do estudo eu já tratei ali mais anteriormente, né. Os desfechos do nosso estudo foram os primários, secundários e exploratórios. O primário, morte é uma intervenção por insuficiência cardíaca descompensada. Secundário, componentes individuais do desfecho primário. Qualidade de vida, hospitalizações recorrentes e FA. O desfecho exploratórios tratou da exaustão do gerador do dispositivo. Então, o nosso estudo Adaptive Response tratou de mais ou menos 3.600 pacientes, metade com TRC adaptativa e metade com convencional. A idade média foi 65 anos, o gênero mais ou menos 43% de mulheres e o resto de homens, com uma fração de ejeção média de 25%. O problema desse estudo é que ele teve uma interrupção quando a gente teve um total de eventos de 900, onde inicialmente era objetivado 1.100 eventos planejados. Então isso vai ser um problema que a gente vai avaliar um pouco mais posteriormente. Quando a gente começa a avaliar os resultados, a gente vê que a incidência do desfecho primário, entre outros, foi bem pouco significativa. Então, a gente pode começar olhando ali, peço para que vocês olhem a TRC adaptativa e convencional nos próximos slides, que a diferença foi muito pouca, né? Ali 23%, 25%, a mortalidade também não foi algo tão relevante, a piora da insuficiência cardíaca não foi muito relevante também, qualidade de vida através de um questionário foi praticamente igual, ocorrência de FA foi praticamente igual. A única coisa um pouco mais relevante que a gente teve foi a exaustão do gerador em 7 anos, onde a adaptativa teve cerca de 8% de pontos percentuais a menos do que a TRC convencional nessa exaustão, que não é um dado tão relevante se a gente parar para pensar que no desfecho primário a gente não teve uma melhora significativa. A análise pós-hoc a gente vai tratar um pouco mais ali para frente. Então, o resumo final que eu quero que vocês entendam é que a TRC adaptativa nesse estudo não demonstrou uma diferença significativa em mortalidade ou piora da insuficiência cardíaca. Teve uma menor incidência de exaustão do gerador, mas isso não foi algo tão relevante também. E a análise pós-hoc, depois do término do estudo, sugeriu algum benefício ali meio duvidoso. Então, as limitações do estudo foi justamente essa interrupção prematura, né? Você pode perder algum poder estatístico, né? Justamente porque você terminou esse estudo antes dele ter o final esperado. E a análise de subgrupo, quando você avalia uma análise pós-hoc, né? Então após a randomização, você pode introduzir alguns vieses, tem que ter uma interpretação muito cuidadosa. Então aqui as conclusões que a gente tem que levar desse estudo para a gente compreender é que o estudo Adaptive Response
avaliando a TRC adaptativa e convencional, não encontrou diferença significativa na taxa de morte, e nem na agudização da insuficiência cardíaca ou melhora dos sintomas. Então, a gente não encontrou uma melhora significativa onde você pudesse legitimar o uso de uma em prol da outra. E a TRC adaptativa ela foi associada sim a uma menor ocorrência de exaustão do gerador, mas isso, se a gente parar para pensar, não é um dado muito relevante, né? Onde você tem uma resposta do desfecho exploratório positiva, mas o desfecho primário e secundário não obtiveram o resultado esperado. Então ele trata no artigo que vai ser necessário estudos de custo e efetividade melhor para você avaliar essa questão mais futuramente e ver se isso vai se adequar aos nossos pacientes numa prática clínica baseada em evidências. É isso, obrigado.